Sejam bem-vindos, portistas. Hoje não falamos só de bola dentro das quatro linhas. Hoje falamos de tudo o que está a mexer com o nosso clube, do mercado às renovações, das saídas às polémicas fora do relvado. Há um central que continua a ser alvo de tudo e o Porto não desiste, há um filho da casa que já garantiu futuro longo no Dragão, há um médio que pode estar com o pé fora, há um antigo nosso jogador que volta a dar que falar no estrangeiro, e até fora do futebol há decisões de tribunal que continuam a lançar sombra sobre o nome Porto. 5 notícias que vão mexer contigo. Umas dão orgulho, outras levantam dúvidas, outras até doem. Mas todas juntas mostram bem o momento em que estamos. A construir futuro, a resistir a perdas, a lidar com problemas que não escolhemos mas que temos de enfrentar. Por isso, se és Porto como nós, senta-te, comenta, partilha e deixa o teu like, porque aqui vamos viver cada detalhe, cada rumor, cada vitória e cada golpe, sempre juntos, sempre de dragão ao peito. E acredita, o que aí vem não vai deixar ninguém indiferente. Não deu à primeira, pode dar à segunda. O Porto prepara-se para voltar à carga por Jakub Kiwior, central polaco do Arsenal, e a notícia cai no Dragão como um sopro de esperança em plena reta final do mercado. Farioli quer o jogador, a direção já tentou antes, viu a proposta recusada, mas não desistiu. E isso, para nós portistas, é sinal de ambição, mas também de ansiedade, porque sabemos que o relógio não para e que este é um negócio que pode ser decisivo para o que aí vem. Em julho, o Porto colocou em cima da mesa um empréstimo com cláusula obrigatória de compra, 7 milhões agora, mais 20 no fim da época. O Arsenal não quis. Arteta não fechou a porta, mas disse que não era o momento. O polaco manteve-se no plantel, foi convocado, fez alguns minutos, mas nunca foi titular indiscutível. E agora, com o mercado a uma semana do fim, a história volta ao ponto inicial. O Porto está pronto para atacar outra vez, com nova proposta. Kiwior não é um nome qualquer. Tem 25 anos, é titular da seleção polaca, faz dupla com Bednarek, que, curiosamente, acabou de chegar ao Dragão. Os dois já alinharam juntos 27 vezes pela Polónia, conhecem-se de olhos fechados, formam uma parceria sólida. E imaginar essa dupla a vestir de azul e branco faz qualquer portista sonhar. Bednarek a mandar, Kiwior a complementar, os dois a darem ao Porto uma solidez que ainda falta neste arranque de temporada. E a verdade é que precisamos. Porque a defesa foi revolvida neste verão. Marcano saiu e pendurou as botas, Tiago Jaló não ficou, Otávio Ataíde voou para Paris. Em sentido inverso chegaram Prperpic, Neuen Pérez e Bednarek, mas falta ainda aquele nome que chegue para mandar. Kiwior é esse nome. Farioli sabe, Vilas Boas sabe, os adeptos sabem. Mas o negócio não é simples. O Arsenal gastou 70 milhões em Gyökeres e precisa de encaixar para equilibrar contas. Pode vender Zinchenko, pode abrir mão de Kiwior. Mas não vai facilitar. O Porto tem de ser criativo, tem de negociar até ao último cêntimo. E é aqui que nasce a ansiedade. Será que conseguimos? Será que não vamos perder mais tempo e mais uma oportunidade? Fabrizio Romano já confirmou. O Porto prepara uma nova proposta. Mais robusta, mais convincente, mais difícil de recusar. A direção quer fechar já, antes que outro clube europeu se intrometa. Porque Kiwior não está apenas no radar do Porto. Espanha e Itália também seguem atento. E sabemos bem que no futebol, quem espera perde. No Dragão, a expectativa cresce. Os adeptos falam disso nas bancadas, nos cafés, nas redes. Todos querem ver Bednarek e Kiwior juntos. Todos querem sentir que a defesa está fechada, que finalmente há comando atrás. Todos sabem que esta contratação pode ser a diferença entre lutar pelo título ou ficar a meio caminho. E é isso que torna tudo tão tenso. Porque não é só mais um reforço. É o reforço. É a peça que falta. É a resposta que todos pedem. E agora, com o mercado a fechar, não há margem para falhar. Farioli já avisou, precisamos de mais consistência. Vilas Boas sabe que não há desculpas. E nós, portistas, esperamos. Esperamos por Kiwior. Esperamos por aquele anúncio que vai fazer o Dragão explodir. Pode ser agora. Pode ser o momento. E se acontecer, o Porto ganha muito mais do que um jogador. Ganha confiança. Numa altura em que tanto se fala de saídas, de propostas milionárias, de cláusulas batidas, de talentos que podem voar cedo demais, o Porto deu-nos finalmente uma notícia que nos enche o peito de orgulho. Martim Fernandes renovou até 2030. 7 letras que dizem tudo. Futuro. Um futuro de dragão ao peito, de Olival à Champions, de menino da casa a homem do Porto.
Martim tem 19 anos e chegou ao clube com apenas 11. Cresceu connosco, aprendeu a jogar à moda do Porto, foi moldado pelo João Pinto, pelo Jorge Costa, pelo espírito de mística que nunca desaparece. Agora, assina contrato até 2030, blindado com uma cláusula de 80 milhões de euros. E mais do que o número, mais do que o papel assinado, o que fica é a mensagem. Este é dos nossos e vai ficar. O próprio disse com emoção. Renovar com o meu clube do coração é um orgulho enorme. Sempre apoiei o Porto desde pequeno, e agora saber que acreditam em mim dá-me ainda mais força. Palavras simples, diretas, mas que arrepiam qualquer portista. Porque sentimos que não é da boca para fora. É sincero. É puro. Farioli já tinha dado sinais. Apostou nele no novo sistema, mesmo com a lesão que o afastou momentaneamente. O treinador acredita que Martim pode ser peça-chave no futuro, um lateral capaz de dar força ofensiva e defensiva, com garra e inteligência tática. A direção não perdeu tempo. Renovou, blindou, garantiu. E nós, portistas, agradecemos. Porque sabemos bem como o mercado funciona. Sabemos que basta meia época boa para os tubarões aparecerem. Mas agora, com 80 milhões escritos no contrato, pelo menos sentimos que há proteção. E não foi só o clube a falar. Foi também Vilas Boas, com palavras que mostram bem o que Martim significa para o Porto. O Martim é Porto da cabeça aos pés. É filho da casa, com todos os passos bem dados. Queremos recompensar o esforço dele e mostrar que acreditamos no futuro dele aqui. Palavras que nos dão confiança. Porque às vezes o que falta é isso, sentir que o clube valoriza os seus, que não deixa escapar os que respiram Porto desde miúdos. E a verdade é que esta renovação chega no momento certo. Chega quando os adeptos andam aflitos com saídas, com rumores, com notícias que mexem com o coração. Chega para acalmar, para dar esperança, para mostrar que ainda há quem queira ficar, quem queira vencer de azul e branco vestido. Martim também não escondeu os sonhos. Disse que quer ser campeão nacional pelo Porto. Disse que esse é o objetivo de curto prazo. E quando um miúdo que cresceu no Olival fala assim, sabemos que é genuíno. Porque não fala de transferências, de milhões, de fama. Fala de títulos, de Porto, de Dragão. E até na forma como lembrou Jorge Costa se sentiu a alma, era um homem incrível, falava alto, à moda do Porto. É esse espírito que molda jogadores. É isso que faz diferença. É isso que Martim carrega e agora vai continuar a carregar. Os adeptos também sentiram. Aplaudiram nas redes, comentaram com orgulho, viram nesta renovação uma vitória tão importante quanto um golo. Porque, no fundo, é isso que é, um golo do Porto fora de campo. E no meio de tanta incerteza, esta é a certeza que precisávamos. Martim Fernandes fica até 2030. E nós ficamos com mais uma razão para acreditar. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E enquanto uns ficam, outros podem estar de saída. Há jogadores que chegam sem grande barulho, mas acabam por deixar marca. Steven Eustáquio é um desses casos. Discreto, trabalhador, sempre pronto para a luta, tornou-se peça útil no Porto durante 3 épocas e meia. Mas agora, tudo indica que está perto do fim da linha. O Trabzonspor, da Turquia, prepara-se para apresentar uma proposta e o futuro do médio canadiano pode mesmo estar longe do Dragão. As notícias vindas da Turquia apontam para uma oferta entre os 7 e os 8 milhões de euros. O Porto, por sua vez, pede 10. Uma diferença pequena que dificilmente será obstáculo para um acordo. A verdade é que os Dragões já tinham projetado a sua venda neste mercado. Não havia urgência, mas a saída estava no horizonte. E com a chegada de jogadores como Gabriel Veiga e Victor Frold, o espaço para Eustáquio reduziu-se ainda mais. Hoje é suplente de recurso, um jogador que entra para tapar buracos, mas já não é visto como titular. E aqui nasce a tristeza. Porque Eustáquio foi importante. Deu o corpo às balas em épocas complicadas, fez jogos sólidos, marcou golos decisivos, ajudou a equilibrar o meio-campo quando a equipa mais precisava. Não foi estrela, não foi ídolo, mas foi porto de abrigo. E agora pode sair sem o reconhecimento justo, quase pela porta pequena. São 143 jogos, 12 golos e 10 assistências. São números que mostram a utilidade, a consistência, a entrega. Lembro-me bem daquela época em que Nico Gonzalez saiu para o City e foi Eustáquio quem assumiu o meio-campo, sem que ninguém lhe desse grande crédito. Jogou 45 jogos, fez quase 3.000 minutos,
sempre a lutar, sempre com humildade. Foi talvez o ano mais sólido da sua carreira. Mas no futebol, a memória é curta. O Trabzonspor vê nele a solução ideal depois de falhar a contratação de Renato Sanches. Querem alguém experiente, internacional, habituado à pressão. E encontram em Eustáquio um médio de confiança, barato para o mercado turco, mas caro para o coração portista. Porque é sempre duro ver sair um jogador que, mesmo sem ser estrela, deu tanto pelo clube. E há ainda a nostalgia. Porque Eustáquio representa aquele tipo de jogador que já não se vê tanto. Humilde, trabalhador, sem polémicas, sempre disponível. Nunca se ouviu uma queixa, nunca se ouviu um pedido para sair. Sempre respeitou a camisola, mesmo quando o banco era o destino mais frequente. É desses que fazem balneário, que criam união, que mantêm o espírito. E perder alguém assim mexe com o grupo. Claro que há quem diga que 10 milhões é um bom negócio. Que o Porto precisa de encaixar, que é o ciclo natural. E sim, é verdade. Mas para os adeptos, não se mede só em dinheiro. Mede-se em sentimento, em gratidão, em reconhecimento. E aí, custa ver Eustáquio sair sem um último aplauso em grande, sem uma despedida digna de quem foi sempre leal. No final, tudo aponta para que o acordo se faça. O Porto ajusta ligeiramente o valor, o Trabzonspor paga, e Eustáquio segue para a Turquia. E nós ficamos com a lembrança de um jogador que nunca foi craque, mas sempre foi Porto. E enquanto uns partem, outros já têm destino confirmado. Tiago Jaló, por exemplo, prepara-se para mudar de ares depois de dias conturbados. Tiago Jaló. Um nome que parecia chegar ao Porto para relançar uma carreira, mas que acabou por sair mais pelas polémicas do que pelo futebol. O central português, que esteve emprestado pela Juventus na última temporada, não convenceu os italianos e agora já tem novo destino. Vai assinar pelo Besiktas até 2028. Para os portistas, esta notícia sabe a frustração. Porque Tiago Jaló tinha tudo para ser um reforço de peso. Chegou com estatuto, chegou com experiência, chegou com aquele rótulo de promessa que nunca se cumpriu no Sporting, mas que parecia poder explodir de azul e branco vestido. Só que a realidade foi outra. Pouco jogo, muitos problemas fora de campo e no fim um adeus sem deixar saudades. O Besiktas surge agora com uma nova oportunidade. Um contrato de 3 anos, um plantel cheio de portugueses e ex-jogadores da Liga Portuguesa. João Mário, Rafa Silva, Al-Musrati, Kosso e agora Tiago Jaló. O clube turco acredita que ainda há jogador para recuperar. Que a experiência no Porto foi apenas um desvio no caminho. Mas quem o viu de perto no Dragão sabe que não foi só azar. Foi falta de foco. As noitadas foram tema recorrente. As fotos em discotecas, a polémica da festa de aniversário de Otávio que lhe valeu processo disciplinar, os rumores de pouca entrega nos treinos. Tudo isto acabou por pesar mais do que o rendimento em campo. E quando assim é, o adeus torna-se inevitável. E o que mais dói é a sensação de desilusão. Porque talento ele tem. Alto, forte, rápido, com capacidade de jogar na antecipação, Jaló poderia ter sido um dos patrões da defesa portista. Mas nunca conseguiu transformar potencial em regularidade. E quando a cabeça não acompanha, o corpo não chega. Na Juventus, também não houve paciência. Encostado, sem espaço, acabou dispensado sem grandes cerimónias. Agora, o Besiktas aproveita a oportunidade. E para o jogador pode ser bom. Novo país, novo campeonato, nova chance de recomeçar. Mas para os portistas, fica apenas o sabor amargo de um empréstimo falhado, de tempo perdido, de uma aposta que não resultou. E até houve quem lembrasse a forma como saiu do Sporting. Jaló nunca escondeu o ressentimento com o clube que o formou, dizendo que devia ter sido mais valorizado. Só que, olhando para o que aconteceu depois, talvez o problema não tenha sido só deles. Talvez tenha sido dele também. Porque o talento estava lá, mas faltou maturidade, faltou foco, faltou mentalidade. E é isso que mais frustra os adeptos. Porque ninguém gosta de ver talento desperdiçado. Porque todos querem acreditar que ainda é possível recuperar um jogador destes. Mas quando se vê que o comportamento fora de campo pesa mais do que o rendimento dentro dele, fica difícil manter a esperança. Tiago Jaló segue para a Turquia. Boa sorte para ele, mas para o Porto esta história fica marcada como mais um capítulo de promessas não cumpridas. E se a saída de Eustáquio já deixava uma sensação de vazio, esta de Jaló deixa apenas um alívio. Mas o que vem a seguir é ainda mais pesado. Porque não falamos de relevado, não falamos de bola.
Falamos de tribunais, de justiça e de um nome que mexe com o coração dos superdragões. Há notícias que pesam mais do que um resultado, mais do que uma contratação, mais do que qualquer rumor de mercado. Notícias que mexem com o coração da bancada, com a alma da claque, com a imagem do Porto fora do relvado. A Operação Pretoriano voltou a abalar o universo portista. O Ministério Público não aceitou a decisão anterior e pediu agora 9 anos de prisão para Fernando Madureira, o macaco, antigo líder dos Superdragões, e pena efetiva para Sandra, sua mulher. O que estava já a ser pesado torna-se agora ainda mais duro. O Tribunal de Primeira Instância tinha condenado Madureira a 3 anos e 9 meses de prisão efetiva, mas para o MP isso não chega. Olham para o historial, para os antecedentes, e pedem uma pena nunca inferior a 9 anos. Uma diferença brutal, que cai como choque em todos os que cresceram a ver macaco na bancada, a liderar cânticos, a ser voz do dragão fora do relvado. E é aqui que a tristeza entra. Porque, goste-se ou não, concorde-se ou não, a verdade é que o nome de Fernando Madureira está ligado ao Porto. Não apenas pela claque, mas pela imagem que passa de um apoio incondicional, de uma presença em todos os campos, de uma bandeira viva da mística portista. E ver esse nome, uma vez mais, ligado a processos judiciais, a recursos, a pedidos de penas pesadas, dói. O MP quer também agravar as penas de outros arguidos: Sandra Madureira, Vítor Catão, Hugo Polaco, Vítor Aleixo pai e filho. Todos eles, inicialmente, tinham penas suspensas. Agora, o pedido é para que sejam efetivas. É uma escalada no processo, uma mensagem clara de endurecimento. E nós, portistas, ficamos no meio desta tempestade. Porque não é fácil separar as coisas. Dentro do estádio, nas bancadas, Fernando Madureira foi durante anos um líder incontestado, alguém que empurrava a equipa, que fazia sentir o peso do dragão em qualquer campo. Fora dele, agora, é um homem em tribunal, sujeito a penas que podem afastá-lo por quase uma década. É o tipo de notícia que divide, que gera debate, que mexe com sentimentos contraditórios. Uns defendem que o Porto tem de se afastar disto, que o clube não pode carregar estas sombras. Outros sentem que Macaco sempre foi Porto, sempre esteve lá, e que é injusto vê-lo cair assim. No meio está a realidade fria, a justiça a pedir uma pena dura, sem olhar a nomes nem a símbolos. E o choque é inevitável. Porque 9 anos é quase uma vida no futebol. É uma geração inteira de dragão sem a presença daquela voz que durante tanto tempo comandou a nossa bancada. É uma ausência que pesa. E assim, fechamos este ciclo de 5 notícias. Um Porto que luta no mercado por Kewyer, que segura o futuro com Martim Fernandes, que vê Eustáquio na porta de saída, que confirma o fim da passagem de Jaló e que agora é obrigado a enfrentar a dureza de um processo judicial que mexe com todos nós. 5 notícias, 5 emoções diferentes. Ansiedade, esperança, tristeza, frustração, choque. Ser Porto é isto: viver tudo, sentir tudo, não virar a cara nem aos problemas, nem às vitórias. E por isso, portista, se chegaste até aqui, comenta o que sentiste, partilha com quem vive o clube como tu e subscreve para continuarmos juntos nesta viagem. Porque o Porto não é só futebol, é identidade, é mística, é emoção. E lembra-te, quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.